Olá pessoal, hoje o experimento é sobre a energia do Sol e as diferentes superfícies. Esse experimento está na página 112 e 113 do livro de ciências de vocês. Bom, para fazer o experimento eu estou usando 3 recipientes, cada um com um material diferente. No primeiro eu tenho água, no segundo areia e no terceiro terra de jardim. E eu vou usar um termômetro também. Para iniciar, eu coloquei os 3 materiais na geladeira numa temperatura de 20 graus Celsius. Então, os 3 estão na mesma temperatura, de 20 graus Celsius. Na tabela da página 112, esse valor de 20 graus você precisa anotar na tabela, tá? Na temperatura inicial, tanto da água como da areia, como da terra de jardim, vocês podem anotar lá 20 graus Celsius. Aí agora eu vou colocar esses materiais, essas superfícies diferentes, expostos ao sol, ao calor do sol, durante aproximadamente 1 hora, tá? E depois desse período eu vou anotar a temperatura novamente de cada um dos materiais. Então vamos lá. Próxima etapa é colocar os 3 recipientes expostos ao sol por aproximadamente 1 hora. E após esse tempo nós iremos medir novamente a temperatura de cada um deles. Vamos então medir a temperatura da água depois que deixamos no sol por aproximadamente 1 hora. A temperatura ficou em 36,1 graus Celsius. Agora vamos à temperatura, depois que ficou aproximadamente 1 hora no sol, da areia. Aqui então ficou 41,1 graus Celsius. Agora é a vez da terra de jardim. Vamos medir. Então, ficou em 37,8. Então, anotem lá na página 112, terra de jardim, 37,8. Bom, então, na tabela, dessa forma que você precisa preencher, tá? As temperaturas iniciais e as temperaturas finais, após a exposição ao sol, tá? Então, podemos observar aí nesse resultado, final, que a temperatura da areia, ela é maior do que todas, E a temperatura da água é a menor de todas. Então, por que isso acontece? Bom, isso acontece, porque com a luz do sol, tanto a terra como a areia aquecem mais rápido que a água. Isso acontece porque o calor do sol não consegue se aprofundar na areia. Ele fica, o calor, ele fica só na superfície. Por isso, fica muito mais quente. Se você, por exemplo, estiver lá na praia e você pode fazer essa observação. Se você cavar na areia de uma praia durante o calor, num dia de calor, você vai descobrir que a areia de baixo, ela é fria. Com a água já é diferente, acontece diferente. O calor, ele consegue se espalhar e assim esquenta menos e mais devagar. Então, a superfície da areia, ela é bem mais quente, mas se a gente aprofundar mais nessa areia, vai perceber que ela está fria, tá? Então, é dessa forma que
aconteceu então o resultado e a conclusão dos nossos experimentos. Na página 113 do livro tem uma questão para vocês responderem, tá? Que é: após o experimento, ao identificar a temperatura com o termômetro, os elementos dos recipientes apresentaram a mesma temperatura ou foram registradas temperaturas diferentes para cada um deles? Então, coloquem aí sua resposta. E depois, na próxima questão, é para vocês pintarem de vermelho, né? Tem 3 imagens. A água, olha só. A água, a areia e a terra. Então, aqui é para você pintar de vermelho o quadro que está com o nome do elemento que apresentou a temperatura final mais alta, e de azul aquele que está com o nome do elemento que apresentou a temperatura mais baixa. Então, é para você pintar os quadros de vermelho ou azul, de qual foi mais alta, né, de vermelho, e qual foi temperatura mais baixa, de azul. Tá bom? Então, bom trabalho a todos. Até a próxima.